Para completar o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre o atacante José Hugo, que está no radar do Goiás para a próxima temporada, segundo informações do Periquito Brisado. É basicamente a mesma história. O Goiás que procurou o Zé Hugo na metade do ano. A diferença agora é que o Vitória, algumas informações já vindas de Salvador, não contará com o Zé Hugo para o ano que vem. Essa reformulação, o Vitória indo para o seu segundo ano também de Série A do Campeonato Brasileiro, em 27 jogos na Série A, 1 gol marcado e 2 assistências. Eu acho o Zé Hugo um jogador dedicado, um jogador que consegue ter um carisma com o torcedor muito grande, só que para a Série B, mesmo sendo um cenário ainda inferior da primeira divisão, não é um jogador para o Goiás ser titular, tá? Eu acho que o José Hugo é um reserva, por exemplo, melhor tecnicamente, vamos colocar assim, uma melhor opção, né, vou colocar desta forma, do que alguns jogadores deste elenco atual do Goiás. Vamos pegar aqui para não ficar nesse disse-me-disse. Para mim, ele é uma opção, por exemplo, mais experiente do que o Goiás teve nesse ano, do que o Pedrinho e o Alejandro, mas é um atleta mais ou menos nesta mesma faixa de atuação, do Rildo, do Wellington Matheus, o Wellington que acabou sendo uma surpresa nesta atual temporada. O Matheus Gonçalves, para mim, é um jogador melhor, tecnicamente falando, do que o José Hugo, mas para a Série B é um cara que pode compor o elenco. No próprio Campeonato Goiano também não vejo como uma opção não, desde que seja tratado como opção dentro do plantel e não uma solução, um cara para chegar e resolver. Esta não é a característica ainda do José Hugo. Ele participou de muitos jogos neste ano pelo Vitória, a maioria naquela situação, entrando no segundo tempo. Você vê, 46 jogos no ano, somente 2 como titular. Eu acho que eu nunca vi isso. Um jogador entrar tantas vezes no segundo tempo. Deu assistência contra o Flamengo, jogo no Barradão, e também contra o Fluminense, lá no Maracanã, vitória do Vitória pelo placar de 1-0. Na Série B do ano passado, pegando aqui as suas estatísticas, né, você pode observar, 34 jogos ele foi mais titular, na condição de 12, 3 gols marcados e uma assistência. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o José Hugo, reta final de contrato, ele que estava acertado com o Goiás para metade do ano, o jogador quis sim defender a camisa alviverde. A questão é que o Vitória não liberou o José Hugo. O Goiás ele tinha um interesse, aí o Zé Hugo teve aquele jogo contra o Fluminense no Maracanã, o cara deu assistência, como que libera um jogador que vinha jogando com maior frequência e muito querido pela torcida. A outra situação é, além dessa questão envolvendo o José Hugo, o que é que eu tinha que passar aqui para vocês? Um empréstimo, tá? O jogador ele pertence ao Azures, clube do interior do Paraná, não ao Vitória, tá? O contrato dele se encerra de empréstimo, mas ele ainda pertence ao Azures. Não acho que seria uma negociação difícil, por exemplo, um novo empréstimo gratuito ao Goiás, tá bom? E para encerrar o nosso vídeo, eu quero falar sobre um outro jogador, esse daqui sendo uma indicação minha, que é o Jean Carlos, atleta de 32 anos de idade. Ele já até foi especulado no Goiás em outros momentos, pelo que eu apurei neste momento, não tem proposta do Goiás, tá? Apenas uma indicação que eu faria. Ele está em reta final de contrato, pertence ao Juventude, o vínculo se encerra agora ao final do mês de dezembro. Segundo informações do Thiago Menezes, da Rádio Band News, um abraço aí para o Thiagão, o Vila Nova tem um interesse na sua contratação, mas o salário acabou sendo um empecilho, algo na faixa de R$150 mil mensais. No meu entendimento, o Jean Carlos poderia ser uma opção plausível para o ano que vem. Segundo o canal Legado Azulino, também interessa ao Remo para a Série B da próxima temporada. Ele começa a Série A muito bem, acabou que perdeu um pouquinho de espaço na reta final. Ainda assim, 22 jogos na Série A, marcou 4 gols e deu 2 assistências. Foi titular em 13 das 22 partidas. O Jean Carlos é aquele mesmo, já teve uma passagem pelo Goiás na temporada de 2017. Ele começa até bem o Campeonato Goiano, mas na Série B acabou sendo uma decepção. 30 jogos pelo Verde, com 5 gols marcados e 2 assistências. Chamou também a atenção vestindo a camisa do Náutico, né? Naquela época, o Náutico bateu na trave para subir na temporada de 21. Também foi campeão da Série C em 2020 e outras boas participações no Timbu. Pelo Ceará no ano passado, 7 gols e 5 assistências em 53 jogos. Para você, compensa, por exemplo, um salário na faixa de 150 mil? Não acho um valor alto, tá? Sendo bem sincero, aquilo que o Jean Carlos pode entregar em uma Série B, eu tentaria chegar em uma faixa de uns 100 mil, 120 mil. Para mim não seria nenhum absurdo não, tá? Acharia sim um bom reforço para o Goiás no ano que vem. O Jean que pode fazer uma função tanto de um meia central quanto de um meia esquerdo. Dos jogos que eu acompanhei do Juventude nesse ano,
Eu assisti mais jogos do Juventude lá no comecinho, tá? Da Série A. Aquele jogo contra o Corinthians, por exemplo, eu acompanhei os melhores momentos. Ele marcou um gol na ponta esquerda, deu uma assistência pegando a bola dali, uma boa partida, inclusive. Na Copa do Brasil também teve participações nesse cenário, vou até ver se eu acho aqui o mapa de movimentação dele. Pior que não, tá só disponível só na Série A. No ano passado, pelo Ceará, vocês podem observar que foi um mapa mais preenchido na região central, né? Mais como um meia atacante mesmo. Mas no Juventude, nesse ano, ele jogou principalmente como um meia esquerdo. Eu traria o Jean Carlos, por exemplo, para uma função de um 10. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse cenário, qual seria o baixamento de um clube que eu considero sim um dos grandes do futebol brasileiro, que é o Atlético Paranaense. Poderia ser pior? Claro, acho que, por exemplo, o Fluminense é um time que tem mais dinheiro, mas eu não esperava esse rebaixamento do Atlético, e sendo bem honesto com vocês, até preferiria, por exemplo, o Red Bull Bragantino, mas é o que a gente tem para hoje. Olhando o cenário, o Goiás é o favorito. Quais são os clubes que eu coloco, por exemplo, neste momento como um dos principais para conquistar o acesso, e o que precisa ser feito também, olhando o ano que vem, novamente com uma receita reduzida de segunda divisão, esta obrigação do Goiás em voltar à elite do futebol brasileiro não estará sozinho, já que outros clubes importantes também estão com essa mesma labuta, né, essa mesma necessidade e obrigação. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like e se inscrever aqui em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta no YouTube do Goiás News, agora com um cenário novo, enfim, espero que vocês gostem. Pode deixar a opinião de vocês aqui embaixo também sobre esse layout para as nossas gravações. A partir da semana que vem, acredito que eu já consigo entrar neste formato também ao vivo aqui para vocês, tá bom? E a câmera nova, enfim, espero que esteja com a qualidade decente para... Então beleza, bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a Série B de 2025, agora sim com os adversários definidos. Infelizmente com o Goiás novamente disputando a segunda divisão, e aquele mesmo cenário, né, onde a Série A ela conta com alguns clubes que, igual foi nessa temporada, por exemplo, a Série A que o Goiás disputou em 2023, no meu entendimento ela foi bem mais difícil do que desta atual temporada de 2024. Assim também como a Série A de 2022, ela foi mais fácil, teoricamente, do que a de 2023, comparando os adversários, por exemplo. E o Goiás, ele, por não conseguir uma constância na Série A do Campeonato Brasileiro, ele acaba que não consegue pegar esta barca positiva, né, vamos dizer assim, porque a Série A ela acaba ficando cada vez mais complicada, e principalmente no aspecto financeiro. Então, para a Série B, nessa temporada, no meu entendimento, ela não foi a mais difícil de todas. Tá? Se você pegar, por exemplo, de adversários, o Goiás tinha, no meu entendimento, junto com ele ali o Santos, o Sport e o Mirassol. Perdão, o Santos, o Sport, o Ceará e o Coritiba. Né? No mesmo patamar, por exemplo, de tamanho financeiro, claro, o Santos se sobressaindo nesta parada. Mas, para o ano que vem, eu imaginava uma Série B um pouco mais fácil do que a que acabou se desenhando. Por quê? Porque para 2025, tudo bem, pode não ser a mais difícil dos últimos anos, mas tem clubes que é muito difícil você tirar eles, por exemplo, de um candidato ao acesso, mesmo sendo clubes menores do que o Goiás, como por exemplo, dos que caíram, né? Não tem como a gente deixar de citar o Atlético Goianiense, o Criciúma, né? O Cuiabá e o Atlético Paranaense, claro que acaba sendo o grande favorito para a Série B do ano que vem, além dos que permaneceram. Por exemplo, o acesso do Mirassol, claro, se o Mirassol estivesse na Série B do ano que vem, ele brigaria pelo acesso, né? Esta é a tendência natural. Assim como o Novo Horizontino também eu coloco nesse seleto grupo de que irão disputar o acesso na temporada que vem. Mas convenhamos, é melhor você enfrentar o Mirassol e o Novo Horizontino do que um Coritiba, por exemplo. Ou, sei lá, outro time, o próprio Goiás, né, que acabou ficando ali próximo de conquistar o seu acesso. Olhando o desenho de agora da Série B do Brasileirão, eu coloco como favoritos aqueles candidatos, por exemplo, ao acesso e, consequentemente, o título. Eu não coloco o Goiás hoje na primeira colocação, tá? Não poderia fazer isso, olhando dois cenários. Tanto do elenco, ainda não tem como a gente fazer essa análise profunda, nem comparando o Goiás com o Vila, com o Atlético, com o Coritiba, com o América, não tem como, porque os elencos ainda não estão definidos. Mas, olhando aqueles aspectos, primeiramente, o peso da camisa, o costume de jogar, por exemplo, uma Série B com êxito, e também o aspecto financeiro que a gente não pode deixar de lado. Então, seguindo essa linha de raciocínio, dinheiro mais estrutura e, consequentemente, histórico em acesso, eu coloco em primeiro lugar o Atlético Paranaense. Claro, a capacidade financeira
muito superior aos demais. Em segundo lugar, o Coritiba, né? Eu ainda vou colocar o Coritiba à frente